E aí galera, tudo bem? Como eu tinha prometido, eu vou fazer aqui um exercício, né, sobre amplificador série paralelo, né, que já a gente passou por esse exercício ao longo da discussão teórica que a gente teve na aula anterior, né, mas aí eu vou parar e vou fazer esse exercício para a gente agora. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui um amplificador série paralelo, composto por dois amplificadores emissor comum aqui. A gente já discutiu lá anteriormente que o que eu preciso fazer agora é pegar a realimentação e quebrar isso nas duas impedâncias, né, o R1 e o R22, fica uma coisa mais ou menos assim. E o nosso circuito de realimentação é o nosso divisor de tensão ali, né? E para calcular o ganho de realimentação, simplesmente tenho que aplicar uma tensão na entrada do circuito de realimentação, que é o ponto 2, né, e medir a tensão que aparece no ponto 1 quando aquele terminal se encontra em aberto, beleza? E os parâmetros desse circuito já estão apresentados ali em vermelho, né? Não é necessário fazer agora uma análise de polarização, então simplifica um pouco o exercício que a gente tem que fazer, mas é basicamente isso, beleza? Então a gente começa aqui, né, pelo circuito de realimentação. Se a gente olhar aqui, basicamente a gente tem um divisor de tensão, a gente sabe então que o ganho beta ele vai ser igual ao ganho do divisor de tensão, que é R1 sobre R1 mais R2, né? Onde R1 é 1K e R2 é 9K. Significa então que a gente tem 1K sobre 10K, e isso vai dar para a gente um ganho de 0,1. Então esse é o nosso ganho de realimentação. 0,1 que? Volt por volt. Beleza? Porque a entrada é tensão, a saída também é tensão, não é um série paralelo. Agora vamos analisar o circuito A. Então aqui eu fiz o nosso diagrama de pequenos sinais. Notem que eu ignorei aqui para fins de discussão as impedâncias RO dos transistores, né? E vamos lá. Então a primeira coisa é o seguinte, a gente sabe que o nosso sistema de realimentação, como a gente acabou de discutir, né, é esse aqui. Né? Então a gente já calculou o ganho de realimentação. Agora a gente precisa definir qual que é os valores de R1 e R22. A gente já falou um pouco sobre isso na discussão teórica, mas vamos repetir aqui. Então se a gente for lembrar lá do nosso método, né, a gente tem aqui a nossa malha de realimentação, nosso quadripolo, né? E para calcular o resistor R1, né, como o circuito é série paralelo, né, a gente acaba olhando aqui no lado 1 a resistência e a gente aterra o lado 2. Né? Se a gente fizer isso, o nosso circuito, né, para achar o R11, ele se torna algo desse sentido aqui, ó, né? Onde a gente pode ver que o R11 é igual a R1 em paralelo com R2, que vai dar 900 ohms, né, para esse exercício. Então vou anotar aqui que o meu R11 é 900 ohms. Beleza? Agora, para calcular o R22, né, vou repetir aqui o meu quadripolo. Esse é o lado 2, esse é o lado 1, né, série paralelo. E eu quero olhar aqui, ó, R22. Neste caso, a gente olha a impedância mantendo a saída em aberto. Né? Se a gente fizer isso, o nosso circuito fica assim. Eu quero ver essa impedância, que vai ser exatamente R1 mais R2, que vai dar 10 kΩ. Beleza? Então aqui o nosso R2 vale 10 kΩ. Então beleza, agora a gente já tem os valores de R1 e R22. A gente pode até já indicar aqui os outros valores para a gente lembrar, né? A gente sabe que Gm é igual a 4 mA por volt, né? E o RD dos dois circuitos é 10K, né? Para a gente não esquecer. E vamos lá, vamos começar a calcular esse circuito. Primeira coisa, eu quero saber quem. Eu quero saber quem é o RI, quem é o RO, e eu quero saber o ganho A, que é VO sobre VS. Beleza? Bom, de cara eu já posso falar algumas coisas. Como meu circuito é um MOSFET, RI é infinito, né? Não preciso fazer nenhuma análise. Outra coisa, e o RO? Para analisar o RO, eu simplesmente aterro a minha entrada. Com isso eu não tenho corrente I1, ela vai ser zero. Eu não tenho tensão VO1, porque lembrando que aqui também no segundo estágio eu tenho um MOSFET, logo essa corrente I aqui é igual a zero. Né? Então, se eu não tenho corrente I1, eu não tenho tensão VO1. Se eu não tenho tensão VO1, eu não tenho corrente I2. E se eu não tenho corrente I2, essa fonte de corrente sai fora. Beleza? Com isso, RO é só associação desses dois resistores, que vai ser RD em paralelo com R22,
né? Como os dois têm valor de 10K, isso aqui vai dar 5 kΩ. Pronto. Então a gente já sabe quem são as resistências de entrada e saída do circuito A. Beleza? Falta agora definir o ganho. Então vamos lá. Para calcular esse ganho, a gente precisa calcular essas grandezas desse circuito separadamente. Então tem que saber quem que é I1, eu tenho que saber quem que é VO1, eu tenho que saber quem que é I2 e assim por diante. Então vamos começar por I1, né? Como a tensão VS está aplicada nesse nó aqui, né? Eu posso achar I1 muito facilmente como sendo VS dividido pela série de resistores que ela está enxergando, que é 1 sobre GM mais R11. Eu não vou preocupar agora em substituir valores não, vou deixar isso para o final, beleza? Bom, uma vez que eu defini a corrente I1 e o MOSFET replica essa corrente aqui, né? A tensão VO1 vai ser o quê? A tensão VO1 vai ser menos, por causa do sentido da corrente, né? A corrente I1 está passando aqui, menos RD vezes I1. Consequentemente, isso vai dar menos RD sobre 1 sobre GM mais R11 vezes VS. Beleza? Então essa é a tensão VO1. Bom, uma vez que eu defini a tensão VO1, a corrente 2, né, também pode ser vista como VO1, que é a tensão sobre o resistor de fonte ali, né, dividido por 1 sobre GM. Né? E isso aqui vai dar o quê? Substituindo todos os valores. Menos GM RD sobre 1 sobre GM mais R11 vezes VS. Esse é o valor de 2. E por fim, a tensão VO vai ser o quê? Lembrando que a corrente 2 faz esse sentido, vai ser menos, também por causa do sentido da corrente, RD em paralelo com R22, que multiplica I2. Né? Novamente, a gente pode substituir valores aqui e já calcular o ganho A como sendo VO sobre VS. Né? Isso vai dar o quê? O menos com esse menos aqui se cancelam, logo eu tenho RD em paralelo com R22, que multiplica GMRD, e isso divide por 1 sobre GM mais R11. Beleza? Então esse é o ganho A. Agora nós podemos substituir os valores todos e a gente vai encontrar o quê? 173,9 volts por volt. Beleza? Então pronto, gente. Esse é o nosso circuito A. Uma resistência de entrada infinita, uma resistência de saída de 5K e um ganho A, ou seja, um ganho em malha aberta, a gente também pode chamar, de 173,9 volts por volt. É um circuito relativamente simples. Agora, como é que eu vou fazer a minha análise de malha fechada, uma vez que no circuito, na prática, ele não está em malha aberta, ele está em malha fechada? Bom, como é um circuito série paralelo, fica muito fácil. A resistência de entrada em malha fechada, né, ela é igual à resistência de entrada em malha aberta vezes a quantidade de realimentação. Né? No caso, como o RI é infinito, isso aqui também vai dar infinito. A resistência de saída em malha fechada é a resistência de saída em malha aberta dividido pela quantidade de realimentação. Né? Isso vai dar o quê? Não, primeiro tem que saber quanto que vale a quantidade de realimentação. Né? 1 mais A beta. A gente já sabe que o nosso beta é 0,1, então aqui a conta é bem simples de fazer. Dá 1 mais 173,9 vezes 0,1, isso vai nos dar 18,4. Né? Isso aqui não tem dimensão, 18,4. Beleza? Essa é a nossa quantidade de realimentação. Logo, a minha resistência de saída, que é de 5K, ela divide por 18,4, vai nos dar uma resistência de saída em malha fechada de 271,7 ohms. Né? Bom, e o ganho de malha fechada? Bom, o ganho de malha fechada é o mais simples de todos, é A sobre 1 mais A beta. Isso vai nos dar o quê? 173,9 dividido pela quantidade de alimentação, que é 18,4, ou seja, 9,45 volt por volt. Beleza? Então pronto, esses são os parâmetros do nosso circuito em malha fechada, bem fácil de calcular. A gente pode até saber o quão longe de um circuito ideal isso está. Né? Por quê? Se o circuito fosse ideal
isso aqui, o AF, né, seria aproximadamente 1 sobre beta igual a 10, né? Como ele deu 9,45, a gente tem um erro, né, ou seja, o nosso delta, né, em relação ao ideal é de menos 5,5%, né? Então ele é um circuito que não é tão idealizado, porque a quantidade de alimentação não é tão alta assim, né? Mas tem um erro aí em relação ao ideal, ou seja, se você fizesse uma consideração idealizada desse circuito, você erraria 5%. Basicamente isso. Entenderam como é que faz o procedimento? É bem simples para esse circuito, né? Então é isso, gente. Eu vou fazer mais um exercício de série paralelo, né? Que também estava na aula teórica, e a gente se vê na próxima aula.